Controle da acidez das águas. Em julho de 2012, uma carreta que transportava aproximadamente 23 mil litros de ácido sulfúrico tombou na rodovia BR-381, no município de Nova Era, região central de Minas Gerais. Cerca de 15 mil litros desse ácido atingiram a galeria pluvial e alcançaram o leito do rio Piracicaba. A população ribeirinha foi orientada a não utilizar a água do rio e em seguida observou-se a morte de espécies de peixes. Para amenizar os danos ambientais em acidentes desse tipo, pode ser realizada a neutralização da quantidade de ácido presente no ambiente. Como esse procedimento pode ser feito? A importância do parâmetro pH no contexto ambiental. A determinação do valor do pH da água é uma das análises mais importantes no contexto ambiental, já que ele indica a acidez ou a alcalinidade do meio. O controle dos níveis de acidez é essencial tanto em um ambiente aquático, em que a diversidade biológica deve ser preservada, quanto na água destinada ao consumo humano. Neste caso, o valor do pH deve ser consideravelmente monitorado em uma estação de tratamento de água. Antes da etapa de floculação, deve ser realizada a adição de substâncias que corrijam o valor do pH da água para as etapas seguintes, as quais são influenciadas pelo pH do meio. Além disso, o valor do pH deve ser controlado também nas emissões de efluentes industriais. O valor do pH costuma ser determinado com base em amostras coletadas no meio e analisadas em laboratório, enquanto há possibilidade também de análise ser realizada no próprio local com o uso de instrumentos pHmetros portáteis. As águas naturais tendem a apresentar valores de pH próximos de 7 a 25 graus, sendo consideradas, portanto, meios neutros. Mas a presença de substâncias resultantes de decomposição de resíduos vegetais e animais e até mesmo a atividade fotossintética de algas no ambiente aquático podem alterar significativamente esse valor, elevando o que torna o meio básico ou diminuindo o que torna o meio ácido. Os níveis de acidez influenciam diretamente a solubilidade de determinadas substâncias, além de serem um fator importante para a eficácia do processo de coagulação, abordado no tema 1 no tratamento da água. Muitas vezes, assim que a água chega à estação de tratamento, já é realizada uma primeira etapa de cloração, pré-cloração, e tal processo pode resultar em abaixamento de pH. Por isso, em seguida, adiciona-se um dos seguintes reagentes: óxido de cálcio, cal viva, hidróxido de cálcio, cal hidratada, hidróxido de sódio, soda cáustica, ou ainda carbonato de sódio, barrilha. Todas substâncias de caráter básico para ajustar o valor do pH adequado à etapa de coagulação. Terminada a coagulação, é essencial que o valor do pH da amostra da água seja determinado, pois o segundo processo de cloração, efetuado antes do armazenamento da água nos reservatórios, perde eficácia em valores de pH elevado. Deste modo, eventuais correções do valor do pH podem ser feitas para que ele fique dentro dos parâmetros esperados para a potabilidade da água a ser destinada aos consumidores e também para evitar danos às tubulações. Para o consumo humano, recomenda-se que os valores do pH da água estejam entre 6 e 9,5. Determinando a concentração de ácido ou de base em uma amostra por meio da titulação. Assim como se deve monitorar o valor do pH de amostras de interesse ambiental ou destinadas ao consumo humano, pode ser necessária também a determinação da concentração de ácido ou de bases nessa amostra. Observe a ilustração a seguir, que representa um método empregado em laboratório para a determinação da concentração de um ácido, por exemplo, o ácido clorídrico, em uma amostra de água. Para determinar a concentração da solução problema, a solução de ácido clorídrico com concentração desconhecida, o profissional transfere, por exemplo, 20 ml dessa amostra para um Erlenmeyer. A seguir, adicione algumas gotas de fenolftaleína, que é o indicador ácido base, a esta amostra e preenche uma bureta graduada com uma solução de hidróxido de sódio 0,1 mol por litro. Esta solução de caráter básico é, gota a gota, adicionada à solução aquosa contida no Erlenmeyer, sempre sob agitação. Quando a solução adquire definitivamente uma tonalidade cor-de-rosa claro, em razão da presença do indicador fenolftaleína, significa que a reação de neutralização foi concluída. Em procedimentos como este, o instante em que os reagentes estão presentes em quantidades estequiométricas, isto é, em que não há excesso de nenhum deles, é chamado ponto de equivalência. Mais experimentalmente, o que se observa é o chamado ponto final, indicado pela mudança em uma propriedade da solução. No exemplo citado, ocorre uma mudança de coloração no meio reacional, resultado do uso de indicadores ácido-base. Idealmente, o ponto final deve ocorrer no ponto de equivalência. O método utilizado para determinar a concentração de uma solução, sua acidez, por exemplo, a partir da reação que ocorre entre o soluto presente nessa solução, também chamado analítico, e aquele presente na solução de concentração conhecida, denominado de titulante, é denominado análise volumétrica ou titulação. As soluções titulantes são soluções padronizadas ou soluções padrão,
preparadas com reagentes de alta pureza, 99,9% ou superior, e estáveis durante o armazenamento ou quando submetidos à secagem. Este tipo de reagente é chamado de padrão primário, e sua massa é medida em balança de alta precisão e transferida para um balão volumétrico aferido, ou seja, calibrado em laboratório para que se conheça seu volume com exatidão, para o preparo de solução de concentração conhecida. Os padrões primários, de modo geral, são substâncias com propriedades bem conhecidas e adequadas a determinada análise. Devem ser bastante solúveis e não podem ser higroscópicos, isto é, não devem absorver facilmente a umidade presente no ar. Na titulação apresentada anteriormente, para ser usado como titulante, a solução de NaOH também precisa ser previamente padronizada, uma vez que o hidróxido de sódio não possui as características de um padrão primário. A padronização de uma solução de NaOH é feita também por meio de uma titulação, usando como titulante uma solução padrão de hidrogenoftalato de potássio, um exemplo de padrão primário. A representação a seguir mostra o que acontece nos níveis macroscópicos e submicroscópicos durante toda a titulação até o ponto de equivalência. Importante observar que, no caso ora estudado, a solução de caráter básico está contida na bureta, sendo portanto o titulante, e a solução de caráter ácido está no becker, amostra cuja concentração é desconhecida. Mas em outra situação de estudo, o titulante poderia ser uma solução de caráter ácido e a amostra sob análise poderia apresentar caráter básico. Observe a figura a seguir. Antes da titulação, com a solução ácida na presença de fenolftaleína. Fase intermediária da titulação ácido-base. No ponto final. Titulação de uma solução de caráter ácido utilizando o indicador ácido-base fenolftaleína. Antes de a reação começar, a solução é incolor. Com a adição do titulante, solução padrão, inicia-se a reação e a tonalidade cor-de-rosa em razão da fenolftaleína começa a aparecer. Quando a neutralização completa ocorre, ponto de equivalência, um tom cor-de-rosa se estende por toda a solução. Para determinar a concentração de ácido na amostra, deve-se calcular a quantidade de matéria de base que foi utilizada na titulação por meio da diferença entre as leituras inicial e final do volume da bureta. Considere que foram utilizados na titulação 40 ml de solução de hidróxido de sódio de concentração 0,1 mol por litro. Assim, cálculo da quantidade de matéria de base. 0,1 mol de NaOH está para 1000 ml, X está para 40 ml. Regra de 3, calculada, X é igual a 0,004 mols de NaOH. No ponto de equivalência, sabe-se que a quantidade de matéria de NaOH contida no volume gasto na titulação é igual à quantidade de matéria de HCl que há na amostra, pois a proporção estequiométrica entre elas é de 1 para 1. Observe, um HCl mais um NaOH está em equilíbrio com NaCl mais H2O. Assim, é possível calcular a concentração de ácido. Cálculo da concentração de ácido na amostra em mol por litro, sendo que o volume utilizado desta solução foi de 20 ml. 0,04 mol de HCl está para 20 ml, Y está para 1000 ml. Calculando a regra de 3, Y será igual a 0,2 mols de HCl por litro de solução. A amostra analisada apresenta, portanto, uma concentração de ácido clorídrico de 0,2 mols por litro. Alvejantes domésticos, como água sanitária, são soluções de hipoclorito de sódio. A especificação presente nos rótulos desses produtos se refere à porcentagem em massa de cloro proveniente do hipoclorito de sódio, sendo referida como percentual de cloro ativo. Considere a informação do rótulo a seguir. A legislação brasileira, por meio da Resolução nº 55 de 2009, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, determina que o teor mínimo de cloro ativo em alvejantes seja de 2% e o máximo de 2,5%, enquanto o produto estiver dentro do prazo de validade. Como saber se a especificação indicada no rótulo atende às normas legais? Há institutos que realizam este tipo de verificação, a fim de identificar se determinado produto encontra-se de acordo com a legislação. Essa verificação pode ser realizada por meio de uma titulação, mas não exatamente pelo mesmo procedimento de titulação ácido-base descrito anteriormente. Para realizar essa titulação, o analista do laboratório dispõe de um protocolo experimental com algumas etapas que devem ser seguidas. Como exemplo, considere uma titulação em que 10 ml de alvejante foram inicialmente diluídos por adição de água até o volume final de 100 ml. Deste volume foi retirada uma amostra de 15 ml e transferida para um Erlenmeyer. A esse recipiente, o analista adiciona uma alíquota de uma solução de iodeto de potássio, resultando na formação de iodo. A quantidade de iodo formada, proporcional à quantidade de hipoclorito presente na amostra, é determinada por meio de outra titulação. Este procedimento é, por isso, denominado titulação iodométrica ou iodometria. A formação de iodo da primeira etapa deve ser realizada em meio ácido. Por esse motivo, deve-se adicionar uma solução ácida, por exemplo, ácido acético, à amostra inicial contendo o hipoclorito. Ao adicionar a solução contendo iodo
íons iodeto à solução de alvejante, ocorre a reação representada a seguir, com o uso de excesso de iodeto de potássio. A quantidade de iodo formada é, por sua vez, determinada por meio de uma titulação com solução padrão de tiosulfato de sódio. Nesta titulação, ocorre a reação a seguir, com a formação dos íons iodeto e tetrationato. Entretanto, ainda há a necessidade de adição de um indicador, para que seja possível identificar o ponto final da titulação. Em vez de se utilizar um indicador ácido-base, na titulação iodométrica emprega-se como indicador uma solução de amido, que deve ser adicionada momentos antes de ser atingido o ponto de equivalência. A associação entre moléculas de amido e iodo forma um composto colorido. Continua-se a titulação com tiosulfato até que essa coloração desapareça. Observe a sequência de imagens a seguir. Considere que, após o término da titulação e a leitura do volume gasto de tiosulfato de sódio, o analista tenha calculado que a quantidade de matéria de tiosulfato nesse volume foi de 1,8 na menos 3 mols de tetrationato. Como a relação entre tetrationato e iodo é de 2:1, tem-se que 2 mols de tetrationato reage com 1 mol de iodo. 1,8 na menos 3 mols de tetrationato reage com 0,9 na menos 3 mols de iodo. Esta quantidade de iodo foi formada na reação do iodeto de potássio com hipoclorito de sódio. Sabendo que a densidade do alvejante é aproximadamente 1 gramas por mililitros e que a massa molar do cloro vale 35,5 gramas por mol, é possível determinar se a especificação do rótulo é válida. Como a relação entre as quantidades de matéria de hipoclorito e iodo envolvidos na reação é de 1:1, tem-se que 1 mol de hipoclorito reage formando 1 mol de iodo. 0,9 na menos 3 mols de hipoclorito reage formando 0,9 na menos 3 mols de iodo. Essa é a quantidade de matéria de iodo resultante da reação entre os íons I- adicionados aos íons hipoclorito, presentes na alíquota de 15 ml retiradas do volume de 100 ml do alvejante diluído. Para determinar a quantidade de matéria de hipoclorito em 100 ml do alvejante diluído, tem-se que 0,9 na menos 3 mols de hipoclorito está para 15 ml, X está para 100 ml. X vai dar 6 na menos 3 mols de hipoclorito. A quantidade de matéria de hipoclorito de sódio nos 10 ml iniciais de alvejantes e nos 100 ml após diluição é a mesma, visto que a adição de água, como abordado no tema anterior, não altera a quantidade de soluto. Então, se há 6 na menos 3 mols de hipoclorito nos 100 ml de alvejante diluído, também haverá 6 na menos 3 mols de hipoclorito nos 10 ml de alvejante inicialmente medidos e, consequentemente, 6 na menos 3 mols de cloro provenientes dos íons hipoclorito. Assim, tem-se que 6 na menos 3 mols de cloro está para 100 ml de alvejante. Como a densidade do alvejante é de 1 gramas por mililitro, tem-se 6 na menos 3 mols de cloro está para 10 gramas de alvejante. Como a massa molar do cloro é de 35,5 gramas por mol, tem-se que 6 na menos 3 mols de cloro vezes 35,5 gramas por mol é igual a 213 na menos 3 gramas de cloro, e pode-se escrever a seguinte relação, que 213 na menos 3 gramas de cloro está para 10 gramas de alvejante. Calculando a porcentagem em massa de cloro no alvejante, isto é, a porcentagem de cloro ativo no alvejante, tem-se que 10 gramas de alvejante valem 100%. 213 na menos 3 gramas de cloro valem X. X resultante 2,3%. Portanto, o teor de cloro ativo nesta água sanitária está dentro das especificações. Esse mesmo procedimento pode ser utilizado para a detecção de teor de cloro em amostras de água pós-tratamento. O controle deste valor é importante para uma desinfecção eficaz e para a certificação de não haver gosto de cloro residual na água que será consumida pela população.